Oi, gente, vamos resolver agora essa questão sobre a parte térmica da física, né? Vamos lá. Quando se fornece calor a uma substância, pode ocorrer diversas modificações decorrentes de propriedades térmicas da matéria e de processos que envolvem energia térmica. Considere as afirmações abaixo sobre processos que envolvem fornecimento de calor. Vamos lá. Primeiro, todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se. Quando a gente vê todos numa afirmação, a gente tem que ter muito cuidado. É verdade que muitos materiais, quando eles estão aquecidos, eles se expandem por causa da agitação das moléculas, só que não são todos. A água, por exemplo, de 0 graus até 4 graus, ela se contrai. Mesmo tendo um aquecimento, né, que sai de 0 graus para 4 graus, ela se contrai. A gente chama isso de comportamento anômalo da água, perdão. Então, esse todos aqui tá errado, matou a afirmativa. Segundo, a temperatura de ebulição da água depende da pressão. Certíssimo. Geralmente a gente diz que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Só que esse 100 graus Celsius é a 1 atm. Quando a gente tem uma modificação de pressão, existe uma modificação dessa temperatura também. Porque o que é ebulição? A ebulição é quando a temperatura, quando a pressão. Quando é que a água ebule, por exemplo? É quando a pressão da água, por exemplo, vamos dizer que é a água, se iguala à pressão atmosférica. Ou seja, se a pressão atmosférica estiver maior, vai precisar de uma pressão maior. Se tiver menor, vai precisar de uma pressão menor. E a pressão influencia diretamente na temperatura. Por isso que a gente vai ter temperaturas diferentes. Por exemplo, tem uns lugares que a água ebule a 96 graus Celsius, não a 100. Então, o 2 está verdadeiríssimo. 3. A quantidade de calor a ser fornecida por unidade de massa para manter o processo de ebulição de um líquido é denominado calor latente de vaporização. Certo, a gente vai ter que o calor, para essa quantidade de calor a ser fornecida é igual a m vezes o calor latente. Então, a gente tem que o calor latente é justamente a quantidade de calor por unidade de massa responsável por esse processo. Então, a gente vai ter que o 3 é verdadeiro também. Então, a gente vai ter não, que 1 tá errado, apenas 2 não. A gente vai ter a letra D como resposta, né? Porque 1 tá errado e apenas 2 e 3 tá correto.